O tema da nossa mensagem hoje é: o Senhor defende os que nele permanecem. Esse tema é um dos temas do nosso diário de meditação. Não tem nada a ver com a passagem lá do diário. Vocês vão ver que esse tema ele é lá para o final do diário, chegando em novembro, dezembro, e as passagens bíblicas são em outro contexto. Mas o tema é o tema da mensagem. E quando eu estava fazendo o diário hoje, eu vi que tinha esse tema lá. Eu tinha escrito diferente, eu tinha escrito: o Senhor defende os que nele creem. Mas eu vi o tema e trouxe para vocês. Então, no final do ano, se você estiver fazendo o diário, você chegará nesse tema. Amém? E o Senhor defende os que nele permanecem. Todo o louvor aqui hoje, o dízimo, as ofertas, se você prestou atenção, todos eles falaram quase a mesma coisa, em alguma parte. E nós vamos falar muito sobre fé hoje, como já foi ministrado aqui nos dízimos e nas ofertas. E esse tema, ele tem uma palavra-chave ali, que é a última palavra, que é quem permanece. E permanecer tem um significado no dicionário. Coloca para mim, Sá. No dicionário da língua portuguesa, esse é o significado da palavra permanecer, que é continuar sendo, prosseguir, ficar, insistir e persistir. Então, a palavra permanecer significa insistir, não desistir, né? Continuar firme ali naquele propósito, naquele ideal. Mas, para nós que somos cristãos, significa outra coisa. Pode pôr, esse mesmo. Significa ter fé. E eu quero citar um outro versículo, porque a Bíblia tem muitos versículos sobre fé. Mas está lá em 2 Coríntios, se você puder abrir, por favor. É bem fácil encontrar 2 Coríntios, depois de 1ª. E é um versículo que talvez você não saiba decorado, mas você já ouviu. 2 Coríntios 5, 7. E ele resume um pouco do que o Paulo já disse aqui, do que nós já cantamos, que nós cremos que ele cura, que nós cremos que ele é a vida. E em 2 Coríntios 5, 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, aqui está dizendo que nós vivemos pela fé e não pelo que os nossos olhos veem. E será que é fácil cumprir 2 Coríntios 5, 7? É fácil você viver por fé e não pelo que você está vendo de concreto na sua frente, o que você está vendo que é real? Muitas vezes a gente pode falar que, sim, nos dias bons, né? Quando tudo vai bem, quando você está bem. É fácil a gente falar: não, eu vivo por fé. E o que está ao meu redor, eu não me importo. Mas e quando a situação é difícil? Ou quando a circunstância é impossível? Quando a gente está num dia muito ruim, triste, quando a gente acorda com um aperto no coração? É fácil viver esse 2 Coríntios 5, 7? Muitas vezes não, né? Porque o que a gente vê com os nossos olhos humanos, às vezes nos abalam. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje, sobre como nós podemos viver por fé e não pelo que nós vemos. Amém? E a passagem que nós vamos meditar está lá em Atos 16. Volta um pouquinho. Atos 16, nós vamos meditar em uma passagem que vai falar do apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, em um momento lá que ele vive algo extraordinário. É uma passagem, provavelmente você já ouviu, porque é uma passagem espetacular da Bíblia.
é Atos 16, 20. Nós vamos começar no 22, tá bom? Todos encontraram? Atos 16, 22, que diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Nós vamos ler só esse pedacinho por enquanto. Então, aqui, irmãos, é aquela passagem que Paulo e Silas, eles vão presos, né? Porque eles vêm falando de Jesus, pregando sobre Jesus, e eles encontram uma mulher e eles expulsam o espírito maligno dessa mulher. E os magistrados, as pessoas, eles ficam revoltados e mandam prender eles. Então, a situação é essa, eles vão presos. E aqui explica, né, que eles foram açoitados, tem algumas versões que tem outras palavras, como arrancaram suas roupas, deixaram eles nus e bateram neles. Cada versão explica de uma forma, mas aqui quer dizer, no contexto geral, que eles apanharam, foram humilhados, porque isso foi feito com outras pessoas vendo, e eles são lançados na prisão. E aqui não é só a prisão, é como se fosse a solitária, sabe? Atualmente, que é uma segurança máxima, que coloca você lá, e para chegar lá tem pessoas, carcereiros. Então, assim, não é fácil você sair de lá. E a Bíblia também diz que o carcereiro coloca eles amarrados, os pés amarrados a um tronco. Então, assim, de lá eles não iriam sair. E aí, a Bíblia continua o relato que por volta da meia-noite, presos, eles estavam cantando e orando, né? E aqui a definição de permanecer em Deus. Porque no dia a dia, né, nos nossos momentos, se alguém pisa no nosso pé, nosso coração já balança, né? Porque o que a gente está vendo ali de concreto, às vezes supera a nossa fé, né? Então, eles estavam nessa situação, e mediante essa situação aqui, eles estavam com o coração deles em Deus. E por que eles estavam com o coração em Deus? Porque eles não eram mais presos espiritualmente. Eles já conheciam a verdade, eles já conheciam Jesus. Então, o externo, o ambiente que estavam levando eles a cativo, estavam prendendo eles, não ia conseguir prendê-los, porque o coração deles já era livre. Porque eles já tinham encontrado a verdade, eles já tinham encontrado Jesus, assim como nós. Você já não conhece a verdade? Você já não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, a gente não pode se prender e não pode deixar ser preso por situações que nos cercam. Nós não podemos nos deixar ser presos por momentos que a gente vive. E aqui eles permaneceram. E quando você permanece, é igual a resistência. Sabe? Quando você tem que resistir. E eu fiquei pensando, né? Será que é tão difícil assim permanecer? Por exemplo, é fácil permanecer numa faculdade? Para quem já fez faculdade? Não. Não é porque eu fiz faculdade. Eu tinha que estudar em outra cidade, eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que acordar cedo, eu tinha que dormir tarde. Ou eu jantava ou tomava banho
porque os dois não dava tempo. Não é fácil. Por que você permanece na faculdade? Porque você quer ter um diploma, você quer ter uma profissão. Não é fácil, mas você quer aquilo. Você deseja, o seu coração almeja se formar em tal profissão, ter tal profissão no futuro, subir na carreira, e você permanece. Agora eu vou soltar uma aqui, não comentem. É fácil você permanecer casado? Só sorrir. Todo mundo só está sorrindo. Não são situações fáceis. A outra pessoa ela é diferente. Nem todo dia você vai estar bem. Nem todos os dias ela vai fazer tudo do seu jeito. Mas a gente faz o quê? Nós permanecemos. Porque nós amamos a outra pessoa, porque nós sabemos do plano de Deus para a nossa vida. Então, em muitas coisas, não é fácil permanecer. Quando nós temos filhos e a gente bate o pé que aquilo é não. Aí a criança faz o quê? Grita, chora. Tem criança que joga no chão. Tem criança que não faz nada disso, mas não para, fica, mãe, me dá, mãe, me dá, mãe, me dá. Mãe. Que daqui a pouco a mãe já tá. Vai, pelo amor de Deus. A criança foi o quê? Persistente. E a mãe bambeou. Então, o ser humano, ele persiste, ele insiste em muitas coisas. Então, por que muitas vezes, eu tô falando para todos, tá, querido? Para mim também. Uma coisinha que vem, a gente se abala, espiritualmente falando. Porque a gente tem que estar firme. E firme onde? Como diz lá em 2 Coríntios 5, 7. Porque nós vivemos pela fé. Aqui está falando que nós vivemos pela fé. E o Paulo usou um versículo que os justos vivem pela fé. E para você ser justo, você tem que seguir a Cristo. Então aqui eu acho que só tem justo, amém? Então se nós somos justos, nós temos que seguir 2 Coríntios, que é viver pela fé. O viver significa respirar, andar, comer, trabalhar, se movimentar. Significa tudo isso, viver, né? E é algo, depois que a gente pratica bastante, é algo natural. Por exemplo, ninguém está pensando aqui em respirar. Vocês estão pensando, preciso respirar, senão eu vou ficar sem ar, vou morrer. Vocês estão pensando em respirar? Em algum momento do dia você pensa em respirar? É tão natural, é tão normal respirar, que a fé cristã tem que ser assim. Então você está lá, andando. Como o Everton falou aqui outro dia, né? Dá um problema na chave do carro. Irmão, você vive pela fé. Você anda na fé. Então você faz o quê? Você ora e fala, Senhor, minha chave quebrou? Deus faz o quê? Direita a chave. Por quê? Porque a gente limita, né, o poder de Deus. Então, nós precisamos permanecer. Porque nós vamos ver aqui, quando a gente permanece, quando a gente fica em Deus, firma a nossa fé, o Senhor, ele vem e nos defende. Sabe aquela sensação de, quando está na escola? Agora eu vou contar uma coisa pessoal minha. Eu vou contar porque a minha irmã não está aqui, senão ela vai se vangloriar. A minha irmã ela é mais nova que eu, mas ela é um pouquinho brava. Eu também sou brava. Mas, quando eu estava na 2ª série, tinha um menino que roubava o meu lanche, todo dia. Mas ele passou o primeiro ano inteiro roubando, porque ela não estudava lá, né? E eu sempre fui muito baixinha. E, né, naquele tempo, bom, eu era muito magrinha. Então, era baixa, magra, e nunca tinha boca para nada. Aí, os meninos lá da 4ª série, 5ª série, dá seu lanche. A minha mãe mandava bisnaguinha com Nutella, refrigerante, só coisa boa. E eles queriam o meu lanche. E aí, eu dava metade do meu lanche. Aí, na 2ª série, a minha irmã começou a estudar na 1ª. Então, a minha irmã era da 1ª, eles deviam ser da 5ª. E ela viu que eles roubavam o meu lanche. Aí, um dia, ela falou assim, eu vou bater neles, quando eles chegarem. E eu, não, pelo amor de Deus, não bati neles, não, porque não... já queria chorar, né? Eu já queria chorar. Aí, a hora que o menino chegou, a minha irmã deu um safanão neles. Nunca mais eles roubaram meu lanche. Nunca mais. E aí, eu fiquei pensando, gente, minha irmã, né, da 1ª série, teve que me defender, eu preciso reagir, né? Mas essa sensação de
vir nos defender, é assim que Deus faz. E Deus, além de Deus, ele é nosso Pai. Então, ele não vai deixar você passar o apuro ali e não fazer nada, né? Às vezes eu passo por uns momentos, principalmente no meu trabalho, aí eu oro e falo, Deus, o Senhor está vendo isso aqui, né? Porque eu não fiz nada. E essa pessoa está assim comigo. Gente, é questão de minutos, segundos, algo acontece. Eu já vi até a pessoa chegar e falar, ai, desculpa, viu, é que eu estava nervosa. Então, assim, Deus, ele está nos vendo. Então, se a gente permanecer nele, ele vem ao nosso socorro. Amém? E quando o nosso coração está em Deus, quando tudo desmorona, sabe aquele dia que tudo desmoronou, ou que você recebeu uma ligação, que você perdeu o chão, são nesses dias que a gente tem que buscar andar em fé. São nesses dias que a gente tem que buscar permanecer em fé, permanecer em Deus. E a nossa fé em Deus, ninguém pode nos tirar. Se você tem o seu coração firmado em Deus, se você vive pela fé, como Paulo e Silas, não tinha mais como prender eles. Acho que a única solução aqui, mesmo se eles fechassem a boca, né? Vocês estão cantando, estão louvando, então vamos amarrar a boca de vocês. Eles iam fazer isso em espírito. Então é algo que não tira de nós. Por exemplo, se você trabalha num lugar e baixa uma lei que não pode falar de Deus lá. Aqui ninguém pode falar de Deus, ninguém pode orar. Porque isso cada vez mais tem acontecido, né? Essa semana, eu lembrei quando eu estava na terceira e na quarta série, eu tinha uma professora que ela era generalzona. E nós tínhamos que chegar 10 minutos antes dela na sala, porque quando ela entrasse, todos nós tínhamos que levantar, cada um tinha um lado certo da cadeira para levantar. Então, assim, quem está na fileira de lá, levanta daqui, né? Para ninguém trombar em ninguém. E assim que ela pisasse na sala, todos tinham que levantar em silêncio. E a hora que ela fizesse assim com a mão, a sala inteira rezava o Pai Nosso. E era assim que acontecia. Eu rezava o certo. E eles rezavam do jeito deles, mas eu fazia o meu. Mas todo dia tinha que fazer. Durante 2 anos a gente fez isso. E eu fiquei pensando, gente, se uma professora faz isso hoje, que ia aparecer lá no Instagram da educação. Com certeza, porque a gente não pode pregar, falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Tudo bem que era um Pai Nosso universal, mas hoje está cada vez menos, porque cada um pode escolher o que quer, cada um vai saber quando crescer, é todo mundo livre. É isso que está sendo ensinado. Então, cada vez se fecha mais. Mas o que está no coração, a plantinha que está lá dentro, isso, seu filho pode estar na escola mais fechada do mundo. Se você fez sua parte, se ele conheceu a Deus, se ele se entregou a Jesus, ninguém vai poder tirar isso dele. Assim como não pode tirar de nós. Então, se a gente está num trabalho que não pode falar, às vezes a gente está na casa de alguém da família que é muito religioso, que tem outras formas de pensar, e por respeito, nós não vamos falar nada, mas a gente pode ficar orando em espírito. Porque isso ninguém pode barrar. Ninguém sabe o que você está pensando, ninguém sabe o que você está orando. Então, isso não nos prende. E isso é ser livre. Como esses homens, eles estavam lá na prisão, mas eles estavam totalmente livres. Livres, nada daquilo, o pé amarrado, a prisão. Se vocês forem pesquisar um pouquinho, porque a gente tem uma ideia de prisão atual, né? Que tem as gradezinhas, que tem horário do banho de sol, que tem o pátio. As prisões de antigamente não eram assim, não. Eles iam cavando uns buracos na pedra e enfiando lá para baixo. Não tinha luz do sol, não tinha nada. E era assim que eles ficavam. Mas esses homens, eles estavam vivendo tanto na fé que nem um muro, nem uma corrente, nada disso ia segurar eles. E eles estavam livres. E aí eles resolveram fazer o quê? Cantar e orar. Eu sempre fico impressionada com essa passagem. Porque às vezes a gente está com problema e a gente não consegue nem orar, não é verdade?
A gente está com um fardo tão pesado que na mente a gente fala, ai Deus, eu estou tão cansado que eu não posso nem orar em voz alta, eu não consigo nem abrir minha boca. E esses dois estavam lá cantando e os outros prisioneiros estavam ouvindo. E assim como eles, nós somos livres. Então, se você tem algo na sua vida do passado, alguma situação, algo, sabe aquela coisa que parece que você está preso naquilo? Que parece que, minha vida vai bem, eu sou cristã e tudo mais, mas quando você lembra de alguma coisa, você se sente preso àquilo? Ou alguma situação que você se sente preso àquela pessoa, um sentimento que te... Quando alguém fala aquilo, é um sentimento ruim, é uma tristeza. Então, que nessa noite você saia liberto daqui. Porque nós temos que crer que Jesus já nos libertou. E muitas vezes nós estamos presos porque nós não estamos vivendo em fé. Às vezes você sente esse sentimento e fala, mas é porque eu fiquei triste, né? Mas Deus pode te curar desse sentimento. Deus pode te curar dessa emoção. E eles permaneceram. E aí, mais para frente, lá no 17, diz assim, depois que se abriram, né, e soltaram as prisões, no 27, perdão, irmãos, 16, 27, diz assim, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todos trêmulos se prostrou, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e foi logo batizado, e ele a todos os seus. E levou-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que o soltassem. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer os magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes disseram, suplicaram e tiraram-os para fora. Lhe pediram que saíssem da cidade, e saindo da prisão, a encontraram Lídia, e aí é outra história, é outra pregação. Amém? Mas aqui, irmãos, além de Deus vir a socorro deles, né, de Deus fazer esse milagre, tem um propósito. Então, tudo na vida tem um propósito. Não é, como dizem por aí, é um destino. Não. Deus, ele tem propósitos. Como o nosso irmão Rogério já disse aqui. Quantas vezes Deus já o livrou? Porque ele tem um propósito. E Deus tinha um propósito. Esses homens, eles foram presos por falarem do evangelho. Eles permaneceram com o coração fiel a Deus, permaneceram sabendo que em Deus eles são livres, eles já têm vida eterna. E através do testemunho deles, Deus operou um milagre e alcançou outras vidas. Então, mesmo ali no momento difícil, de amargura, de problema, Deus, ele tinha um propósito, ele realizou ali o sobrenatural e ainda houve salvação. Então, não podemos achar que
é só isso, é só um pouquinho, o que Deus tem para nós é pequenininho. Nós temos, irmãos, que permanecer, porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na minha vida. Se você tem vindo à igreja, se você conhece a Cristo, vamos. Esses discípulos, Jesus falava, deixa tudo o que tem e me segue. E não era como a gente imagina. É literalmente deixar. Hoje eu sou a Maiara, sou coordenadora, moro em Vinhedo. E Jesus fala, Mara, deixa tudo e me segue. É deixar tudo, é demissão e vou embora. Era assim que eles faziam. Eles iam com Jesus, eles seguiam Jesus. Então eles viviam com Jesus. E nos nossos tempos a gente não precisa fazer isso. Porque nós já temos Jesus. Jesus já não anda com você? Quando você anda na rua, presta atenção, irmão. Quando você anda na rua, Jesus está do seu lado. No trânsito, hoje de manhã, com chuva, atrasado, eu estava. Jesus estava do meu lado. E eu falei, Senhor, eu sempre falo isso logo cedo para o Miguel. Falo, Miguel, já estou no irai-vos, mas não pequeis. Porque a Bíblia fala que pode irar, né? Irar, tudo bem. Mas não pode pecar. Aí eu já falo, Miguel, já estou no irai-vos, mas não pequeis. E ele, com muito sono, ele fica... Acho que ele pensa, minha mãe, logo cedo. Então, nós temos que persistir nas coisas de Deus. E não só nas coisas de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus foi trazendo algumas coisas no meu coração. E uma coisa agora que eu vou falar, ninguém leva para o pessoal, hein? Porque é para mim também. Muitas vezes, sabe de uma coisa que a gente desiste? Do ministério. Porque tem que ir todo culto. Porque eu tenho que ficar dando aula, e toda semana eu tenho que dar aula, e eu quero assistir o culto. Não que é errado você não querer fazer algo. Não me leve a mal, irmãos. Mas, às vezes, a gente insiste tanto em uma coisa que não vai levar a gente a nada. Que a nossa vida vai continuar igual. E, às vezes, Deus te deu um ministério, te deu uma missão, e você fica protelando. Eu sei porque eu também já protelei algumas vezes. Mas nós temos que parar um pouquinho e pensar. Se Jesus voltar hoje, me recolhe, ou vem um arrebatamento, o que eu vou entregar para ele? Que eu fui uma boa mãe, uma boa esposa. Mas eu falei de Jesus para alguém, eu passei a mensagem do ID. Jesus queria que eu cantasse. Eu cantei? Com certeza Jesus não queria que eu cantasse. Isso é fato, gente. Eu estou tranquila que ele não vai falar, Maiara, cantasse um pouco menos. Porque eu gosto de cantar, mas o talento é zero. Mas Jesus pode falar para mim, você pregou? Porque teve um dia que era para você pregar. E vocês acham que é fácil subir aqui e pregar? Não é, queridos. Mas se Deus pediu para eu fazer, eu vou fazer. E com certeza Deus pediu para você fazer alguma coisa. Então você reflita aí no seu coração, com os seus pensamentos. O Espírito Santo, ele é conhecedor. Certeza que ele já falou aí no seu coração alguma coisa. Às vezes a gente protela o ministério, às vezes a gente protela, deixa para frente alguém da nossa família lá do Projeto André, que a gente já orou, faz 15 anos que ora. Você fala, vou orar mais por ele não. Vou orar para o meu amigo novo, meu vizinho, que acho que ele vai se converter mais rápido. Então a gente tem que insistir nas coisas. Às vezes você tem um projeto, né, que você planejou e você já esqueceu, já deixou de lado. Porque nada é fácil. Hoje, gente, vamos combinar. Hoje, quem foi trabalhar hoje de manhã? Persistente. Foi de Deus. Eu trabalho numa escola e tem eu e outra diretora. E 6 horas da manhã, todo dia, meu celular toca. Eu sei de tudo. Tem febre, tem virose, tem conjuntivite, o filho fica doente, perdeu o horário, o pneu furou. Tudo acontece às 6 horas da manhã, inclusive na minha casa, porque eu também já perdi hora. E hoje, ninguém mandou mensagem. Às 7h15, a diretora mandou assim, oi, Mar. E eu, oi. Ninguém falava nada. Ela, tá tudo bem? Eu falei, tá.
Ela, você recebeu alguma mensagem? Eu, não. Ela, eu também não. Eu pensei comigo, eu já entendi a chuva, Senhor. É milagre do Senhor, porque nunca acontece. Então, hoje, o que eu queria fazer? De verdade, dormir. Eu gosto de dormir, eu dormiria até meio-dia. Eu e o Miguel, tranquilamente, porque meu filho também dorme se deixar até meio-dia. Mas, eu posso largar o emprego assim e falar, não vou porque eu vou dormir? Não. Então, a gente tem que levar as coisas de Deus para o real. Porque aqui em 2 Coríntios diz que nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos, né? Mas o reino espiritual, ele é mais real do que essa madeira aqui. Então, quando você anda pela rua, você não está sozinho. Tem alguém do seu lado. O Espírito Santo está dentro de você. Jesus está com você. E o irmãozinho, o camarada que vem de lá, também não está sozinho. Se ele não está acompanhado de Jesus, ele está acompanhado de outra coisa. Do inimigo. Então, quando a gente sai para a batalha. Você já viu o soldado ver o inimigo e falar, ih, vou correr? Não. O soldado, ele faz o quê? Ele sabe por quem ele luta, ele tem uma causa. Não tem? E nós também, irmãos. Então, nessa noite, que você lembre da sua causa. Lembra do que você precisa permanecer. Do que você precisa insistir, do que você não pode abandonar, da sua família. Se você veio nessa noite com algum problema de saúde, creia, insista na sua fé. Porque nós cantamos aqui, creio que tu és a cura, creio que tu és a vida. Então, nós temos que crer. Então, eu gostaria que você se colocasse de pé, gostaria de convidar o grupo de louvor. E eu gostaria que nessa noite você não desistisse. Essa é a palavra, porque quem persiste não desiste. Então, que você haja em fé. E o Senhor, ele vai vir à nossa defesa. Porque assim como os soldados eles vão para a batalha, né? Vocês já assistiram aqueles filmes de guerra? Os soldados, eles se vestem, eles se preparam e eles vão. Mas eles sabem que eles vão em nome de alguém. Eles vão em nome de um país, eles vão em nome de uma causa, eles vão em algum nome. Eles lutam por aquilo, eles insistem naquilo. E nós, que somos justos, que vivemos por fé e não por vista, nós somos soldados de Cristo. Só que a nossa vantagem é, o nosso Senhor já venceu. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais. Então você já venceu e já venceu de novo. Então, que nessa noite nós possamos ter a nossa fé renovada. E esquecer um pouco do físico, esquecer um pouco da pessoa que te magoa, esquecer um pouco do exame médico, esquecer um pouco do problema e focar em quem pode te socorrer. Em focar em quem, a hora que você estiver lá, preso, encarcerado, triste, amargurado, você lembrar que, independente de onde você está, como é ao seu redor, dentro de você, tem um Deus poderoso que já te livrou, que já te curou, que já te restaurou, que já abriu a porta do emprego, que já levantou sua fé, que já levantou seu ministério. Só que a gente tem que agir em fé. Que nem Paulo e Silas, eles não ficaram lá quietinhos. Se eles tivessem sido tapados a boca, eles ficariam quietinhos. Mas, o que eles podiam fazer? Eles só podiam fazer uma coisa. Orar e cantar. Eles não podiam fazer mais nada. Então, às vezes, a gente está numa dificuldade tão grande, como eu falei, e a gente não tem força nem para abrir a boca. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? E eles agiram em fé. E nessa noite eu vou convidar você também a agir em fé. Porque não desistir é dar um passo. E quando a gente convida vocês a virem aqui à frente, nada mais é, queridos, do que você dizer para a sua fé. Eu creio num Deus que pode. Eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio no Deus que eu sirvo, que liberta. Que se eu estou presa, Ele vem e me restaura. Me liberta de tudo. Restaura a minha família. Eu creio que eu e a minha casa,
E com o tempo a gente vai desanimando. Então, eu convido vocês, enquanto o grupo estiver cantando, que você venha até aqui na frente. Vem aqui na frente e fala: Senhor, eu não vou desistir. Mesmo que você não tenha força nenhuma, tenha força só de chegar aqui na frente. Você venha. Porque nessa noite Deus vai recarregar as suas forças. Vai te suprir. E saiba que você não faz parte de qualquer exército. É um exército poderoso, um exército que já ganhou. Então, se você tem um problema, alguma dificuldade, você já venceu. Já deu tudo certo. Só que Deus tem o tempo dele de trabalhar. E ele vem ao socorro de quem crê e de quem permanece. De quem não desiste e não se abala. Amém?